Olá, saudações, salutes, salam! Meu nome é Leonardo de Magalhães, sou escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E este canal aqui para falar de temas de fé, religião, religiosidade, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões, dicas de leituras com esse tema das religiões mundiais, né? E esta é uma série de vídeos, né? O primeiro de uma série de vídeos sobre a questão da filosofia nas religiões, principalmente a filosofia islâmica, né? E como base, claro, como base, aqui é Karen Armstrong, né? Sempre pegando aqui alguns capítulos falando sobre essa influência da filosofia no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. Então ela vai explicar aqui o Deus dos filósofos, o Deus dos místicos. Então nós vamos trabalhar isso aí, a Cabalá judaica, a Cabalá cristã, né? Então aguardem, mas não sei quantos vídeos, porque eu estou pegando capítulo por capítulo alguns pontos principais da obra. Tem os vídeos aí no geral, né, que eu explico a origem do judaísmo, a origem do cristianismo, a origem do islamismo, né? Tem os vídeos aí, sempre estou falando da Karen Armstrong, mas já vou de antemão falar a bibliografia dos livros, né? Importantes aqui, porque tem bastante coisa e nem sei se vai dar tempo, né? Não sei até onde eu vou no vídeo de hoje, que tem um monte de coisa aqui. Então nós temos do Al-Ghazali, né? 99 Nomes de Deus, da editora Bismillah, 2020. Também do Ibn Arabi, O Segredo dos Nomes de Deus, da Atara Editorial, 2020. Também do Ibn Arabi, Epístola das Luzes, da editora Bismillah, 2023. Vou usar, além da Karen Armstrong, né, aqui o... Não é tanto livro aqui que até eu estou perdido. Então vamos lá, vamos por partes aqui. Ah, tá aqui, ó. Mário Santiago de Carvalho. Mário Santiago de Carvalho escreveu Falsafa. Falsafa, que é justamente a filosofia em árabe, né? Breve introdução à filosofia arábico-islâmica, né? Da IEF 2006, tem a edição de 2020, lá de Portugal, Coimbra, né? Então, muito Mário Santiago de Carvalho. Vou deixar na descrição, né? Vamos falando aqui. Tem o Miguel Ati Filho, Falsafa, Filosofia entre os Árabes, né? Palas Atenas, 2002. Jonathan Lyons, A Casa da Sabedoria, né? House of Wisdom, que fala do conhecimento árabe, né? Lá em Bagdá, é a Zahar, 2011, né? Eugênio Rogan, Os Árabes, tradução da Marlene Suano, a Zahar, 2021, né? É o Eugênio Rogan, que é lá de Oxford. Albert Hourani, Uma História dos Povos Árabes, tradução do Max Santa Rita, Companhia de Bolso, 2006. Né? Então, esses aí os livros que eu usei, né? Fora internet e tal. Lembrar que o Mário Santiago de Carvalho vai falar ali do Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Avenpass, Averroes, Avicena, Al-Ghazel, Al-Ghazali, né? Então é importante isso aí, até o Ibn Khaldun. Mas essa questão da filosofia é interessante porque a filosofia helênica, né, grega ali, Platão, Aristóteles e tal, influenciou muito o judaísmo, né? Porque lembrar que, né, o Império Helênico foi até ali, né, na Palestina, na Judéia. E aí tinha ali, né, em Alexandria muita tradução, né, de grego para hebraico, hebraico para grego, e tinha ali o Filon de Alexandria, né? Filon de Alexandria, que é aquele do Logos, né, que tinha lá no estoicismo. Lembrar que na época de Paulo pregava lá em Atenas, né, para os estoicos, para os epicureus, para os cínicos, né, tal, várias correntes filosóficas daquela época ali, né? Então, e depois essa filosofia vai inspirar depois o Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, né? A questão da patrística e da escolástica, né? E aí vai ter um pouco mais platônico, né? Neoplatonismo com Plotino, vai ter os mais aristotélicos, inclusive vai, né, para Averroes, Avicena, etc., pessoal que vai ler mais o Aristóteles, né? Então, ou seja, vai influenciando. E aí, assim como influenciou o judaísmo, né, os helênicos, influenciou o cristianismo, né, que fala, o cristianismo é mistura de judaísmo com filosofia grega, né? É uma interpretação. E aí você tem, então, o Plotino, o Epicuro, né, os estoicos, influenciando o cristianismo e também o islamismo, né? Porque o islamismo vem depois do judaísmo, depois do cristianismo, né? E aí você vai ter o Al-Kindi, o Avicena, Averroes, em árabe, né? Que vão mostrar as leituras adaptando-se à visão do
do Islã, né? Então, ou seja, porque o Islã, né, tem as várias correntes, quando você fala assim, ó, o Kalam, argumento Kalam. Kalam é a doutrina, teologia, seria a nossa teologia, né? Não tem essa palavra teologia lá, mas é o Kalam, seria isso quando você fala de doutrina. Quando você fala de jurisprudência, aí tem aquelas 4 jurisprudências do Sunni, as 2 do Shia, que é o fiqh, né, jurisprudência islâmica. Você tem a Sharia, ou Sharia, que é a lei alcorânica, né? Os fundamentalistas seguem a lei alcorânica baseada no Alcorão. E tem a falsafa, que é justamente a filosofia, né? É o pessoal que, inclusive tem um site que eu notei aqui que é falsafa.com.br, também vou deixar na descrição, falsafa.com.br, que justamente vai falar dessas várias correntes do Islã, né, do falsafa, né? Que tem essas várias que se faz, né, vários tipos aí. Nós abordamos, quando falamos do Spinoza, a questão das imagens de Deus, das formas de ver Deus, né, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, quanto no Islã, né, e aquela ideia lá de o Deus é mais transcendente, o Deus é mais imanente. A gente viu lá que o Spinoza traz o Deus para mais imanente, então seria aí uma forma de panteísmo, né? Enquanto o cristianismo tem o Deus transcendente, mas há a imanência no sentido de que Deus encarna entre nós, o Deus entre nós, Emmanuel, que é Jesus, né? Jesus Cristo seria essa manifestação de Deus na criação. Então Deus, o Criador, entra na criação, torna-se imanente, tanto por Jesus quanto pela presença do Espírito Santo, que é a providência divina, né? A providência divina seria a providência pelo Espírito Santo, para a santificação, para atrair as pessoas à fé, a fé irresistível, a graça irresistível, ou a graça resistível, né? Então essa é a questão, há um monergismo, um sinergismo da relação do Espírito Santo com os salvos, os eleitos, né? Então você tem a transcendência, que Deus está fora da criação, né? A criação é distinta do Criador, e aí você tem a imanência quando ele age nessa criação, né? Então, o panenteísmo, que tem na Kabbalah, que tem em algumas linhas Sufi, é isso aí, é a transcendência e a imanência ao mesmo tempo, sendo que nós estamos dentro de Deus, a criação está dentro de Deus. Então, essa é a diferença. Então, a questão do Deus, né, do Deus para a religião islâmica, né? Então, é um Deus simples, ou seja, não é composto, não tem partes, né? É real, é único e infinito, imutável. Né? Então não muda, Deus não é transcendente, fica imanente, não tem. Ele é só transcendente, ele só se revela, ou seja, o ser humano não consegue ir a Deus, a não ser quando Deus revela-se, né? Então a essência de Deus é existir, né? Então não tem como não existir. E a sabedoria de Deus é Deus, né? Os atributos de Deus são Deus, né? Não é a coisa que Deus tem, é o Zé, né? Então a sabedoria de Deus é Deus, né? A força de Deus é Deus, a palavra de Deus é Deus, né? Então, todos os atributos não são pedaços de Deus, não tem, né? Deus é a substância só, uma substância só. E aí a questão de Jesus ser uma manifestação do Espírito, né? Lembrar que o Espírito Santo para o Islã não é uma pessoa, uma trindade, o Espírito Santo é a força de Deus agindo, né? A inspiração divina, né? É a graça divina e muitas vezes é um mensageiro. Então, por exemplo, o anjo Gabriel, né? É considerado uma manifestação do Espírito, né? Então, o anjo Gabriel se manifesta por graça do Espírito, né? Muitas vezes ele é chamado de Espírito Santo, mas muitas vezes o Espírito Santo você vê na literatura árabe a questão da inspiração divina. Quando Deus inspira, se revela, é através do Espírito Santo, né? Então, essa questão aí não é uma questão pessoal, então não há a pessoa, assim como Jesus não é uma pessoa da Trindade, né? Jesus é um profeta, uma manifestação divina, né? E aí tem a questão das emanações, né? Aqueles filósofos vão trabalhar a questão de que Deus é inacessível, né? Deus está escondido, mas Deus se revela. É tipo o Ein Sof do judaísmo na Kabbalah, né? Então você tem na Kabbalah, né? Eu já falei na Kabbalah aqui, você tem o Ein Sof, e ele divino, né? Se manifesta em sua divindade, ele se manifesta, ele se revela, né? Então tem a Keter e tal, Roquimai e tal, Binah e tal. É aí o espiritual, e tem o mundo espiritual, né? Os anjos são emanações divinas, e aí você tem o mundo etéreo, o mundo astral, o mundo mental, né? Que aí tá ali o centro ali, e é só, né? O espiritual tem Tiferet, né? Então, e aí o físico é Malkut, né? Que nós estamos aqui. E aí no Plotino você tem o Uno, o Nous, a alma mundi, né? Que é o Nous emana, o Nous, que é a razão, o intelecto, né? Que aí é a alma mundi, o mundo. E aí, nas linhas islâmicas, também tem essa emanação no sentido de há um Deus não revelado, ele se revela ao criar, aí quando ele se revela, ele é criador,
Então ele apareceu, né? Ele apareceu, ele é o criado, e aí ele é o revelado na criação, né? E aí tem o intelecto, né? E aí que vai emanar a alma universal vai emanar o ilê, que é como fala em grego, né? Que é o físico que é manifestado na natureza. Então a natureza é emanada, né? A primordial, a matéria primordial, que é o ilê, né, em grego. Então, ou seja, é uma série de emanações que vai lembrar muito o judaísmo em questão da Kabbalah. É diferente do cristianismo. O cristianismo é a ideia de um Deus transcendente que distintamente criou o mundo, né? É uma criação ex nihilo, né? Enquanto que a emanação, Deus criou a partir de si mesmo. Porque não existiu nada, né? Existia Deus. Aliás, existe e sempre existiu Deus antes da criação. Entenda-se, né? É complicado mesmo. Que Deus sempre existiu, não é isso? A questão é que sem Deus criar, você não saberia, né? Você não, então, o que Deus fazia antes de criar? Ele era a gente não sabe, né? É o nada. Mas só que o nada não existe porque existe o tudo que é Deus, né? Então, por isso que a emanação é a partir de próprio Deus, né? Então, eles não usam essa expressão a partir do nada, né? Que tem no cristianismo. Então, o cristianismo usa essa expressão a partir do nada, que significa que Deus não usou a matéria para criar o universo. Não tinha uma matéria antes do universo, porque o universo é a própria matéria, né? E aí, antes do universo, tinha um verbo, né? A questão do verbo, né? Então, esse é o pressuposto. Obviamente que em 11 minutos, nem comecei a falar dos primeiros filósofos, né? Eu tô pegando aqui os pressupostos que são usados para entender a concepção islâmica do Deus. Não tem trindade, né? Deus criou pela palavra, igual no cristianismo, só que no cristianismo a palavra, o verbo, o logos se encarnou. E no Islã não tem isso, né? Deus se manifesta, mas Deus não se encarna. Porque se ele se encarnar, ele deixa de ser transcendente e é imanente, teve uma mudança. Deus não muda, né? Então é essa coisa que a gente vai ver aí. E aí na lista aqui do Mário Santiago de Carvalho tem, igual eu falei, né? O Al-Kindi, né? Filosofia, astronomia, filosofia, que usa muita filosofia grega. O Al-Farabi, que é lá da Turquia, né? Persa da Turquia, alquimia, filosofia, Kalam. Ele tem o Ibn Pass, né? Ibn Pass, que é o primeiro pensador da Andaluzia, né? Que aí foi a inspiração para o Averroes, né? Interessante isso aí. Tem o Razes, né? O Razes é da Pérsia, ele rejeita a metafísica de Aristóteles, né? Interessante esse ponto aqui, a gente vai ver com calma depois. Eu estou pegando aqui só os pontos principais. O Razes vai falar dos 5 eternos, né? Os 5 eternos, que é a alma, matéria, o tempo, o lugar e Deus, claro, né? Deus, então, sempre existiu. E aí a alma, matéria, tempo, lugar vai ser a partir dele, né? O Al-Farabi, né? Precisa falar alfarrábios, né? Os alfarrábios. Então a gente vai ver aqui a diferença. A gente vai ver a partir dele as diferenças entre os sunitas, os xiitas e os sufis, que essas são as linhas. Geralmente a questão do sunita e xiita é uma questão mais de sucessão do profeta Muhammad e não a questão do Kalam. Mas quando se fala sufi e xiita, tem uma diferença em relação ao sufi, que é mais a questão da emanação, a questão do panteísmo. Alguns até acusam o sufi de ser panteístas, né? Então tem essa diferença aí. Quem mais? O Avicena, que é o grande médico, né? E Ibicina, um grande médico, que trabalhou lá a questão do livro da cura, né? Que é um dos primeiros tratados de medicina, usava hospitais, né? E o Al-Ghazali, é um dos mais importantes, né? Está aqui na lista que 99 nomes de Deus, a questão dos atributos divinos, né? E aí diz que Deus não pode ser acessado empiricamente. Deus é que se revela, ou seja, nós não temos nenhuma condição de chegar até a Deus, né? Deus é que se revela. E aí ele deixou a jurisprudência de lado, e foi mais para o Sufi, né? Então ele dedicou mais à questão mística, deixou os estudos e tal, e foi a questão mais mística, né? Temos também o Averroes, que dá lá de Córdoba da Andaluzia, e aí também o leitor de Aristóteles, e é ele que vai instigar ali as contrafações, a filosofia do São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai fazer muita coisa para tentar refutar ali o Averroes, né? Que como Deus criou, né? Deus é imutável, Deus é um motor imóvel, mas como é que Deus criou, né? Então você pode falar se Deus criou a partir de si mesmo ou Deus criou do nada, né? Então as duas possibilidades. E lembrar que Averroes está no centro da negação ali do tomismo, né? Tomismo, minha avó não aguentou não, peraí.
Vamos lá, deixa eu terminar aqui. Então, no centro do sistema tomista está a negação do Averroes. A gente vai ver por quê, né? E aí, para o Averroes, o mundo é eterno. Ó, já complicou, né? O mundo é eterno. O mundo é eterno, a alma é mortal e o intelecto é coletivo. Como é que é isso aí? A gente vai ver com calma. Aí tem Al-Arabi, né? Da Espanha também. E ele é contemporâneo do Rumi. Do Rumi é aquele do poeta, do Sufi, né? Importantíssimo. Derviches, dançantes, né? E ele vai falar da doutrina do homem perfeito, né? Que nós somos os olhos, né? Nós, homens perfeitos, né? Esperando que sejamos homens perfeitos. Nós somos os olhos do Criador. Então nós contemplamos o universo, porque Deus é espírito, né? Então a gente fica achando que Deus é homem, um homem superior, assim, não, né? Deus não é homem. Então nós temos que procurar Deus só dentro de nós, né? Não adianta você procurar lá fora, né? E aí ele vai trabalhar esse logos, que é essa espécie de homem universal, que é o humano e o divino, ou o divino se revelando no humano, né? Interessante isso aí. E aí tem o Bin Khaldun, que é um dos primeiros historiadores, sociólogo, economista, né? Então, assim, você vê, os árabes eram fantásticos nessa época, né? A quantidade de ensinamentos de alquimia, de medicina, de astronomia e até de economia e sociologia, né? Então, esse Al-Khaldun, ele fez os primeiros tratados de história, né? Ele é o Hesíodo dos árabes, né? Tratado de história, as dinastias dos árabes, muita coisa da história dos árabes, né? Inclusive, isso é relatado aqui numa história dos povos árabes, né? Do Albert Hourani. Esse nome é diferente, que é libanês, né? Nome de libanês. Então, interessante, né? Isso aqui é só descrever o nome deles e depois, nos próximos vídeos, eu vou explicar. Aí nós vamos começar então com Al-Kindi, aí depois vamos fazer por um Al-Razes, depois o outro para Al-Farabi, né? Então, assim como nós estamos fazendo para os cristãos, a gente falou lá do São Tomás de Aquino, falei do Spinoza, né, que é judaísmo e cristianismo, judaísmo e racionalismo, e também o Kierkegaard, que é protestantismo, né, da fé reformada. Então, ou seja, vamos com calma, né, são muitos filósofos. Eu estou fazendo aqui a apresentação, vou deixar na descrição, dos livros que eu vou usar para essa série sobre a falsafa, que é a filosofia islâmica, né? E claro que vai voltar na filosofia grega. Vamos falar então de estoicismo, epicurismo, platonismo, aristotelismo, né? E o neoplatonismo, e um pouco de Kabbalah, né? E Sufi, né? Que é a mística islâmica, tá? Então, Sufi é misticismo, falsafa é filosofia, né? É claro que tem o Ghazali vai tratar com os dois lados. O El-Arabi vai, né? O Arabi vai trabalhar também os dois lados, né? A questão da mística, a questão da filosofia, né? Então, isso é complicado, né? Então, nós é que não conhecemos a filosofia árabe, que é riquíssima, né? Pode dizer, é riquíssima, né? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.